Mais cedo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defendeu que para reconstruir o estado será necessário adotar medidas de pós-guerra. A fala foi uma tentativa de dar a dimensão ao tamanho da destruição no estado. Vamos ver. Às vezes eu não sei se as pessoas ainda têm a dimensão, a extensão do que aconteceu no Rio Grande do Sul. E é muito importante que todos saiam aqui alinhados com essa compreensão, porque é cenário de guerra e vai exigir medidas de pós-guerra. Então, a partir disso, dessa maior catástrofe climática, a gente tem falado do Plano Marshall. Me desculpe o nome, tá? Vai ter um outro nome que a gente vai dar para esse plano de reconstrução brasileiro. Vamos achar o nome, mas é para dar consciência, porque é o seguinte, o Marshall é do pós-guerra que a gente conhece. Vamos achar o nome, nós vamos achar o nome para isso. Mas o importante é para dar consciência de que vai ser cenário de pós-guerra. Tá? Essa reconstrução vai exigir ter uma autoridade para a emergência climática e a gente vai ter que atuar em duas frentes: assistência, restabelecimento, reconstrução e a prevenção e a resiliência climática, para trazer para um nível de robustez jamais antes visto. Deixa eu trazer o Pedro Venceslau. Aconteceu ali uma curiosidade, Pedro, do presidente. Ele fez alguma brincadeira porque estava rindo, não consegui captar direito, fazer a leitura labial. Não sei se você compreendeu, mas essa história do Plano Marshall, que é, na verdade, um plano que existiu no pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, para a reconstrução dos países da Europa, com a ajuda dos Estados Unidos. Esse termo foi usado pelo Eduardo Leite ainda ontem e ele mesmo explica, para dar uma dimensão, para mostrar para a população que o cenário é muito difícil. Não é exagero, é realmente uma situação de pós-guerra. Agora, Pedro, eles estão ali pensando numa estratégia melhor, porque eu acho que Marshall, na cabeça do Lula, eu imagino que ele acha o nome ainda complicado de fazer essa conexão com a população, de dar a dimensão que o Eduardo Leite se propôs ao anunciar, ao fazer essa referência. Olha, Tainá, me parece que tanto o governador Eduardo Leite quanto o presidente Lula têm uma ideia, uma noção do volume de recursos que vão ser necessários para reconstruir toda essa região que foi afetada pelas chuvas. É dinheiro que não vem só do governo federal, é dinheiro que vem também de outros estados, doações, mas principalmente do governo federal, que é quem vai liderar esse esforço de arrecadação. Então é preciso criar uma embalagem, um nome para esse esforço, que vai ser um esforço de guerra, que ele usou ali como uma referência o Plano Marshall. O Plano Marshall, claro, é um nome que não seria utilizado como... É apenas uma referência, como ele disse. Só para explicar um pouco, contar um pouco qual foi a história desse plano, Já são 510 mil pessoas afetadas no Rio Grande do Sul, então é um plano que vai ter que ser realmente robusto. O Plano Marshall tem esse nome por causa do general George Marshall, que foi quem elaborou essa engenharia depois da Segunda Guerra Mundial para que o dinheiro dos Estados Unidos chegasse aos países aliados, sobretudo Inglaterra, França e Itália. E foi a partir desse esforço que fez os Estados Unidos, coordenado pelo George Marshall, que nasceu a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em 1948, como uma espécie de banco para organizar a distribuição desses recursos. E aí foi essa OCDE e esse esforço que começou com o George Marshall e os Estados Unidos, que foi o embrião da União Europeia, que se criou ali aquela noção, aquela ideia de que os estados europeus, os países europeus precisavam ter algum tipo de conexão mais direta, um organismo que fizesse essa distribuição desses recursos. Aqui no caso do Brasil, vai ser um movimento que vai, dadas as devidas proporções, vai ter que movimentar um volume muito grande de dinheiro. E, por enquanto, essa ação está sendo uma ação mais emergencial nesse primeiro momento, para salvar as pessoas. Tem 9 delegações de estados brasileiros, cidades, municípios, estados enviando lanchas, helicópteros, veículos e pessoal, agentes militares e etc. Mas, no segundo momento, esse Plano Marshall vai ser um plano para reconstruir as cidades, reconstruir unidades habitacionais, vai ser um plano que vai ser multidisciplinar, que vai envolver vários
vários ministérios diferentes e muito provavelmente o governo do Rio Grande do Sul vai ter que buscar recursos também fora do Brasil, com outros organismos internacionais e outros países. Então é preciso que se construa uma engenharia financeira por uma situação que é absolutamente inédita no estado do Rio Grande do Sul e talvez até no Brasil, uma tragédia desse tamanho. E essa ideia agora provavelmente vai unir o governo do Rio Grande do Sul, que é adversário político de Luiz Inácio Lula da Silva, mas eles estão bastante sintonizados e com certeza eles vão juntos criar um nome para esse esforço de guerra que vai ser a reconstrução dessas cidades atingidas por essa tragédia, Tainá. Eu estou olhando aqui para a tela do computador porque o governador Eduardo Leite compartilhou com a gente o que ele apresentou ao presidente da República mais cedo e aos seus ministros. E é interessante, Pedro, porque lá embaixo ele elenca uma série de dificuldades hoje para implementar esse plano mais robusto de reconstrução, com muita atenção para a restrição financeira severa, chama que é destaque na apresentação do Eduardo Leite, por conta das dívidas do Rio Grande do Sul. E mais embaixo, ele elenca também, Pedro, uma série de demandas no quesito financeiro. Por exemplo, aí entra a suspensão do pagamento da parcela mensal da dívida do Estado pelo período que durar a reconstrução, a suspensão de encargos financeiros da dívida, autorização para reduzir o fluxo financeiro necessário para o pagamento de precatórios e outros. Dificuldades também com o fiscal, por isso ele pede a flexibilização das regras do teto de gastos, de limites para contratação de pessoal, uma revisão do plano de recuperação fiscal e a burocracia, por fim, que está na boca, né, de todas as autoridades agora. Todo mundo falando, decidiram enxergar, Pedro, que existe uma burocracia. E o presidente também anunciou, logo na primeira visita que ele fez, que pretende organizar uma reunião em Porto Alegre, depois que o pior momento passar, quando for começar esse esforço de reconstrução, entre os prefeitos das regiões atingidas, o ministro das cidades, o ministro da Integração Nacional, para que cada prefeito apresente a sua demanda local, sobretudo na questão da moradia, porque provavelmente eles vão ter que envolver o programa Minha Casa Minha Vida para a construção de unidades habitacionais. O próprio presidente Lula repetiu isso hoje na entrevista coletiva, da necessidade de construir casas para as pessoas, unidades habitacionais, fora do local que foi atingido, porque se foi atingido agora, pode acontecer novamente se houver uma chuva, um volume de chuva similar no próximo ano ou daqui para frente. Então esse é um dos esforços, né? Agora tem os esforços que estão acontecendo nesse momento, é dinheiro que está chegando, mas também equipamentos e aeronaves, como por exemplo o hospital de campanha, que ainda não foi montado, agora acho que vão conseguir montar esse hospital de campanha. E depois, todo esse esforço vai ter que receber ali um nome, uma embalagem para ser apresentado. E o governador Eduardo Leite já tem ali tudo elencado, quais são as suas demandas na prática, demandas ali pragmáticas que ele vai apresentar, sobretudo para o Ministério da Fazenda. Com certeza, essa conversa vai passar pelo ministro Fernando Haddad, porque isso vai ter um impacto nas contas e no orçamento da União, né, Tainá? Com certeza, por isso o ministro Fernando Haddad estava lá sentado junto dos demais, em lugar de destaque, porque alguma conversa particular sobre a dívida, a desburocratização, vai passar pelo ministro da Fazenda, né?